Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, comenta, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigantesca aí pra gente continuar o trabalho no canal. Beleza? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e como de costume, eu queria mostrar para vocês aqui essa mesa maravilhosa com os produtos da Lunata Pastelaria lá do Jardim Mirna, nosso parceiro aí de loucura que embarcou com a gente nesse trabalho, tem acreditado e vem fornecendo para a gente aí os salgados maravilhosos. E se você quiser comer também, segue eles lá no Instagram, é Lunata Pastelaria, o endereço está aqui, começa a pedir porque o negócio é bom, beleza? Se você tem aquela maquininha na sua casa que está batendo pino já, você quer jogar ela pela janela, não funciona mais. Antes de ir nas Casas Bahia comprar uma em 72 vezes, vai primeiro na Tecno Studio, conversa com o pessoal lá que eles vão analisar a sua máquina, vão ver o que dá para fazer e vão propor aí um upgrade que vai caber no seu bolso e vai ficar show. A gente fez isso aqui e os episódios têm sido todos editados nessa máquina que eles fizeram esse trabalho pra gente. Então eu garanto. É só, o contato dele está aqui, precisar é só falar com o Rafa e com o Hélio da Tecno Studio, beleza? É isso aí. E a convidada de hoje, ela é articuladora cultural, tem que até ler aqui, ó, articuladora cultural, cinegrafista, fotógrafa, residente e resistente do Graja. Jaqueline Filippini, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Prazer aí te receber, né? E já pode? Já pode. Então, vamos lá, já podcast. Já podcast. Saúde. E aí, Jaque? Vamos fazer aqui logo o seu registro. Você nasceu aqui no Grajaú? Nasci e Qual que é a cresci no sua Grajaú. quebrada? Eu nasci e cresci no Grajaú, no Castro Alves, né? Minha avó mora aqui há muito tempo, minha mãe sempre morou aqui. E aí cresci por aqui, né? Circulando, lógico, nesses bairros de cá, né? Cocaia, Varginha, Parelheiros, Balsa. Tem lugar aqui, né? Tem, Que não falta aqui é quebrada para circular, né? é verdade. Mas e aí, como é que foi sua infância aqui? Registra pra gente aí como é crescer na quebrada. Qual a sua percepção? Olha, dentro de várias memórias, né, que eu tenho de infância, assim, acho que dos recortes, assim, que eu tenho de crescer no Grajaú é esse contato com o verde, né, assim, com a balsa ali, que é super diferente, né, não é toda quebrada que tem uma balsa. Verdade. Que tem um lugar que dá pra nadar, que dá pra brincar, né, contato com a mata mesmo, né. Então, acho que isso marca muito, né? Que é uma periferia que tem um acesso aí muito forte com a natureza, né? E isso na infância é tudo, né? É uma Escorregar quebrada no barro. diferenciada, né? Sim, Você falou uma coisa totalmente. curiosa, que eu também cresci aqui, né? E assim, uma das memórias que eu tenho é a questão da balsa, né? Que nossa, um passeio fantástico que eu tinha era ir passar na balsa, né? É, Você atravessar a represa na balsa, coisa que nenhuma quebrada tem, só é nós verdade, aqui. só a gente tem. Pois é. O que mais você destaca aí da sua infância? O que a quebrada te ensinou? Nossa. Me ensinou muito e me ensina todo dia, né? A gente é potência pura, assim, de criação, né? De reexistência, né? De conexão, de raízes, né? A gente é a própria raiz para muitas coisas que acontecem, né? Muitas coisas, assim, não sei nem citar, assim, algo específico. É que assim, a vivência que a gente tem aqui, ela é um pouco diferenciada, porque acho que todas as quebradas, né? Mas a quebrada, ela dá uma flexibilidade pra gente, né? Que a gente tem que sobreviver todo dia, né? Sim. Então,
você acaba desde cedo aprendendo a entender o universo que você vive ali, né? E saber viver dentro dele, né? Exatamente. Você vai se adaptando também conforme as necessidades, né? E isso faz a gente ser mais forte, né? A gente aprender a se adaptar em várias situações na vida, em qualquer lugar que você esteja, né? Exato, você leva pra fora, né? É. Leva da ponte pra lá, você consegue né? levar, É uma coisa né? que faz parte de você, né? E aí a gente se destaca, né? Sim. Não dá muita moral pra gente não, porque... porque ó... Mas e aí, como é que você embarcou na arte? Como é que quando a arte entrou na sua vida, ou você entrou na arte? Conta a sua história. Tem algumas fases, assim, que a arte foi e voltou na minha vida, né? A primeira é que quando eu era criança, acho que toda criança gosta muito de dançar, né? Assim, dançar, por se divertir, né? Só que aí eu levei isso um pouquinho mais a sério. E aí eu comecei a participar de um grupo de dança que tinha no meu bairro pra brincar. Pra mim era brincadeira, né? Mas Só que tipo de aí dança? era hip hop. Hip hop, olha que legal. Aí me envolvi, eu vi a galera dançando break dance, hip hop, e ficava fazendo, tipo, nossa, que lindo, né? E onde é que você teve esse contato com esse pessoal? Então, ali onde era o Centro Cultural, não existia Centro Cultural quando eu era criança. Ali era uma feira, era um sacolão. Da prefeitura, né? E era aquela, né, outro fluxo de pessoas. Mas era ali perto, assim, tinha um grupo que ficava dançando numa pracinha atrás, que é a Praça do Gigantinho, que chama. E aí acabei, tipo, de passar e ver, né, e ficar curiosa. Que chama atenção, né? E aí comecei a me envolver, comecei a dançar. Aí comecei a me apresentar em alguns lugares, na rua. Quantos anos você tinha? Nossa, eu tinha 10, 12 anos. Nossa, novinha. Aí passou nessa fase. E depois retornou a arte na minha vida, que foi com o teatro. Né? Que eu comecei a fazer um curso de informática ali também, próximo desse bairro. Comecei a fazer um curso de informática que era num colégio de freiras. E aí tinha que escolher uma oficina complementar. Aonde isso? Chama... Não sei se é o mesmo nome, mas antigamente chamava Tecla Merlo. Um prédio todo cinza, assim. Aonde que fica? Fica colado na Escola Carlos Aires, atrás, numa ruazinha sem saída. Ah, sei onde é. Sei. Comecei a fazer um cursinho lá. E aí, como curso de extracurricular, eu escolhi o teatro. E aí é isso. Eu entrei só pra complementar horas e acabei me apaixonando. E, inclusive, virou uma ferramenta de comunicação pra mim, né? Me apaixonei, fiquei 1 ano e meio fazendo. Tava finalizando a escola. Eu falei, nossa, que ótimo, agora eu vou fazer teatro pro resto da minha vida. Nossa, de tão apaixonada que eu fiquei. Só que aí, quando acabou a escola, tem aquela ânsia de, preciso procurar o meu primeiro emprego, né? Aquela coisa. E eu falei, não dá pra continuar com o teatro, porque eu vou ter que trabalhar agora, eu não vou ter o tempo de fazer o teatro. E aí, saí do teatro. Aí eu lembro que até a educadora de teatro, ela falava assim, nossa, mas agora que você tá virando uma ótima atriz, você vai sair? A gente tem dessas, né? A gente prepara a pessoa e aí depois ela acaba saindo. Eu falei... Os boletos começam a brotar, os boletos começam a brotar. E aí você foi trabalhar mesmo? Aí eu fui trabalhar, trabalhei um tempo assim, como vendedora, em shopping. E aí, dentro de 2 anos, assim, trabalhando em coisas aleatórias, eu recebi um convite. Na verdade, uma amiga me apresentou um curso que chama Instituto Criar, que é um curso de cinema, né? E aí, quando eu tive que, né, pensar se eu realmente ia me inscrever para esse curso, né, para fazer as provas, eu tava com uma grande questão que era,
eu vou trabalhar num fast food e vou ganhar dinheiro porque eu preciso trabalhar, né? Porque é né, a realidade do jovem periférico que precisa ali fazer o seu corre. Ou eu vou estudar. Aí eu fiquei nessa grande questão, assim. Só que aí o diferencial desse curso é que ele ajudava com uma bolsa. Que legal. Um valor, assim. Então eu falei, massa, eu vou tentar o curso. Aí deixei a entrevista do fast food pra lá, fui fazer a prova do curso, fiz a primeira, segunda, terceira. Quando foi na terceira, na última, eu não passei. Nossa. Aí vem toda aquela bronca, né, assim, aquela... Podia estar comendo lanche de graça, né? Também, né? Mas aquela autocobrança também, né? Tipo, poxa, eu dispensei uma oportunidade e aí a outra não deu certo. E aí, beleza. É ali que a maioria desiste? Exatamente. É nesse momento. E aí, beleza, eu voltei a trabalhar com coisas aleatórias, né, de novo. No ano seguinte, tentei de novo o curso. Aí passei. Aí foi quando começou... Insistente. Insistente. Desde criança, muito insistente, assim. E aí foi quando realmente começou a minha jornada, né, dentro do audiovisual. Um pouco diferente do esperado e das receitinhas prontas que esse curso oferece, mas... que me abriu um campo de possibilidades, assim, né? E qual que é a diferença entre a receita e o que você viveu? Explica aí pra gente. Tá. O que é a receita? O que é o esperado? Então, as receitas normalmente que vendem, né? A ideia que vendem pra gente é... você vai fazer um curso rápido e vai sair profissional, pronta pro mercado de trabalho. E aí a gente sabe, né, depois a gente se depara de que não é bem isso, né, de que algumas profissões, né, precisa de muito estudo, precisa de muito empenho, você precisa estar dentro da bolha, né, de profissionais, Tem isso, né? tem todas essas dificuldades, né, precisa ter uma certa facilidade de locomoção, e quando você mora no extremo da cidade, não é tão Tudo fácil é difícil, né? se locomover. Não é tão fácil, né? Mas o material é barato, né? Hã? O material é barato, né? Do quê? O material para fotografia é barato, né? Nossa. Tem tudo isso Então, contra. tem todas essas questões. Nossa, tem infinitas, né? Ideias, assim. Mas assim, né? De primeira, eu vi que a receita pronta não ia me servir. Justamente um dos assuntos que entra por eu ser mulher querendo fazer cinema, né? Que tem toda uma questão de lidar com equipamento pesado, ter que subir no teto para pendurar a iluminação. Então foi o primeiro baque, assim, um dos primeiros baques, né? E depois de ser uma mulher, de ser uma adolescente, né? Que era uma adolescente periférica, que é ter essa dificuldade de ir até onde rolavam as produções, né? Que era mais no centro, enfim, de madrugada. Então, pra você sair da quebrada de madrugada É porque não tem uma hora específica, né? Pois é, e não tinha Uber, não existia Uber. Tem isso também, então, né? assim, Hoje era tá mais fácil, né? com certeza. Mas antes, assim, não tinha. Você tinha que esperar o trem abrir. E o que te motivou a continuar? Aí que tá. Eu comecei a carpinar meu caminho, pra falar a verdade. Eu fiz o curso, mas vi que não era o suficiente. E que... e assim, esse curso ele oferecia um quadro de inserções no mercado de trabalho. Só que é isso, né? O jovem que faz um curso rápido de cinema e quer trabalhar com cinema não vai tão direto. Então, você faz uns trabalhos menores, você vai pra, sei lá, varrer set. Tipo, você quer trabalhar com cinema, você estuda cinema, mas você vai pra ficar varrendo set. Formas, né, que as pessoas também acham de se inserir ali. Sim, sim. Mas eu vi que isso não ia ser suficiente também para o tipo de estudo que eu precisava. Eu, Jaque, né? E aí eu comecei a buscar, assim, a refletir quais possibilidades que eu poderia criar, assim, para chegar onde eu queria chegar, que era num set de cinema. Não consegui entrar para faculdade, tipo, fiz algumas provas para faculdade pública, não passei.
e fiz algumas provas de faculdades de elite, só que a porcentagem que eu consegui foi pouca. Então eu sabia que, mesmo que se eu começasse uma faculdade de cinema, eu não conseguiria terminar. Mas você não pensou em deixar um rim, alguma coisa assim? Eu quase pensei. Eu quase pensei nisso mesmo. Enfim, aí. Mas e aí, como é que você vai buscar? Pois Eu tô aí. aqui, eu já tinha parado umas 3 vezes. Então, são muitos obstáculos ali, né? Uhum. E aí eu acabei encontrando locadoras de equipamento cinematográfico. Aí eu falei, ai, que interessante, porque aí eu posso conhecer um pouco mais dos equipamentos, posso conhecer quem é a galera que vai retirar esse equipamento, que é a mesma galera que vai pro set. Enfim, né, posso afinar meu estudo. E aí foi isso, fui trabalhar em locadora de equipamento cinematográfico. E nossa, assim, eu falo pra todo mundo, quando me pergunta assim, Jaque, mas como que você entrou no cinema? Você não tem uma faculdade de cinema. Eu falo, meu, foi um caminho muito doido, mas eu falo que a minha faculdade foi a locadora de equipamento cinematográfico. E aí eu fiquei quase 5 anos trabalhando. Mas assim, desmontando câmera inteira, aquelas câmeras que tinham acabado de chegar no Brasil, ia direto pra minha mão. E assim, né, os assistentes que estão ali para atender a galera que vai retirar, precisa ter um entendimento ali de como funciona, de como monta. Então eu ficava o dia inteiro montando, desmontando, testando, conhecendo lente nova, conhecendo câmera nova, conhecendo, enfim. Caramba, várias... isso não tem faculdade que ensina, né? Não tem. Não tem mesmo, assim. É um trabalho árduo também, porque Sim. é muito psicológico, né? Muito mental ali. E é praticamente autodidata, né? Sim. E ainda vai ter gente que vai chegar pra você e falar, nossa, como você é inteligente, aprendeu sozinha, né? Tão fácil assim, né? Exatamente. Não é nada fácil. Não. E aí é isso, eu falo pra todo mundo que essa foi minha faculdade, que eu estudei, tudo que eu aprendi de fato foi ali dentro das locadoras. O contato com a galera que faz cinema, quem é que fazia cinema, quais são os recortes, aonde estão as produções, né? E aí só depois de 5 anos estudando equipamento, conhecendo a galera, que eu fui a primeira vez para um set de cinema trabalhar. Aí eu fui como assistente de câmera. E aí? Aí foi... Sabe quando você fala, nossa, eu caminhei tanto para realizar um sonho? Foi essa sensação que eu tive, assim. Parecia até... Não vai chorar. Só sonho mesmo. Parecia só sonho mesmo. Eu falo, caramba, porque... É isso, né? Eu tava ali, mas não tinha a certeza de que eu chegaria no set, que é onde eu queria muito estar. Ali foi o sucesso. Foi, pra mim foi. De primeira foi. De chegar nesse espaço que eu queria tanto. Mas aí, um pouco depois, entra as Mais questões de set. Eu já tinha parado. Nossa, é caminho... que eu vou falar, não acaba mais, assim. Mas e aí, o que você encontrou de dificuldade mais? É isso, né? Uma mulher periférica num set de cinema, né? Que entra ali no set, mesmo com conhecimento, além da galera que tá, os profissionais de operadores de câmera, acaba vivendo umas situações desagradáveis, né? De preconceitos, de machismos, né? De exclusão. Você não tinha o currículo Eu não tinha trajetória, né? É. Então eu tava ali realmente... O seu conhecimento não tem valor nenhum, né? Ali assim... mostrando o trabalho, né? Só que tem essas outras questões, assim, que você se depara num set de cinema, né? Quando você vive essa trajetória. Hoje eu conheço muito mais mulheres que vivem ou viveram isso. Mas quando eu entrei no cinema, eu conhecia eu conhecia 3 mulheres que faziam cinema e nenhuma das 3 tinham vindo do contexto que eu vivi.
Então eu falei, nossa, Elas tinham, não vou conseguir nunca ficar pensando tinha um assim. pedigree. Exatamente, tinha um Tinha pedigree ali. diploma. Exatamente. E também não tinha muito essa questão de inclusão, de ai, vamos trazer as mulheres para o set. Pelo menos eu não conhecia, né? Eu não consegui ter acesso a nenhuma dessas redes, assim. Você é nova, né? Quantos anos você tem hoje? Eu tenho Não se 27. pergunta idade pra mulher, né? Mas 27? Tenho 27. Nossa, pensei que você era mais nova. Não, você não é velha. Agora eu me compliquei todo aqui, né? Não é que você tem cara de ser mais novinha. Sim. E aí eu ia te perguntar se da época que você teve contato com isso pra cá, se teve muita... Se mudou muita coisa. Tem mais inclusão hoje? Nossa, mudou. E aí, o que Mudou você atribui demais. isso? Porque é um espaço muito curto de tempo, né? E essas coisas Sim. são culturais, demoram É. pra mudar, mas ao que você atribui essa mudança, assim? Então, o mercado, ele tá sempre mudando, né? Uhum. Tá sempre de um formato novo, sempre uma ferramenta nova, sempre uma nova forma de fazer. Mas o mais diferente, assim, que eu percebo é que hoje tem muito mais projetos relacionados a esses mercados de trabalho, como o cinema, a fotografia, né? Mais inclusivos. Tem muito mais projetos que levam essas ferramentas, que levam essas possibilidades para a quebrada. Então a galera da quebrada pega, aprende e vai dominar o mercado de elite. Isso E a eu galera vejo. fica doida. É. A briga é boa. Exatamente. E olha, eu sou suspeita pra falar. A gente, né, que assiste muito aí Netflix, né? Se procurar bem, assim, quem é que tá produzindo esses filmes, quem é que tá ali na equipe de produção. Você acha a gente assim, tipo, nossa, meu vizinho, Seu eu nem vizinho. acredito. Pois é. Que legal. E é uma grandeza, assim, de quero saber mais. isso, né? Quero mais. Sim. E aí, quando, né, vivendo isso, eu quis ampliar mais, né? Então eu continuo sendo essa pessoa que fica buscando possibilidades de acessar lugares que talvez eu não acessaria se eu não tivesse caçado mesmo como conseguir. Você não gosta de ouvir não, né? Não muito. Não Percebi, muito, E aí é isso também, né? Pegar esse aprendizado e levar para onde precisa. Que aí quando começa os movimentos de coletivo, cinema de guerrilha, produção independente, filme com celular. E como é que você entrou nessa? Como é que esses trabalhos coletivos começaram como é que você teve contato com isso? O que veio primeiro? Primeiro profissional e você desenvolveu esse gosto? Foi bem quando... Assim, quando eu me deparei com essa cena no set de cinema, eu falei, não é possível, né? Que eu passei, né, 5 anos ali, a minha faculdade de locadora, estudando pra chegar e viver isso. Eu falei, não, eu preciso ser no mínimo respeitada. É o meu ambiente de trabalho também. Tipo, não fiz uma faculdade Isso te moldou. de belas artes, mas eu estudei pra estar aqui. Então, eu sou uma profissional tanto quanto eles. Discute de igual para igual. Sim. Se brincar, dá até uma aula, né? Sim. Exatamente. Eu falei, não, eu quero ocupar o meu lugar. Poxa. E aí foi quando eu comecei a conhecer os coletivos ativistas, assim, né? Da quebrada, a galera que produz de outras formas, né? A galera que produz... Só com vontade, né? Vontade de união, né? Sim, total. Não dá pra fazer nada sozinho, né? E aí é isso, é a rede de apoio que fala, né? É você ir conhecendo outras pessoas que viveram isso antes e trouxeram esses projetos de inclusão, de ampliação, né? Quando eu conheci o cinema de guerrilha, foi nisso, assim, eu pensei, nossa, mas como eu vou produzir um cinema grande se eu não tenho, tipo, né? Eu não sou a dona de uma
de uma produtora. E aí você cria uma produtora na quebrada. E aí você conhece a galera que quer fazer. Aí você começa a conhecer os coletivos, projetos, enfim. E essa cena é forte? Demais. É. Demais. Hoje eu poderia, assim, ficar citando vários nomes de gente incríveis que fazem cinema na quebrada. Tipo, Juliana Angelim, Diane, Sudário, Flimas. Nossa, assim, muita gente que seguiu a caminhada junto comigo e fazem produções incríveis. E que né, passa a informação disso também, né? Dessa dificuldade também, né? Ampliando E os possibilidades. caminhos são os mesmos? Essa galera viveu as mesmas coisas que você? Muito parecidas, né? Situações muito parecidas, sim. E essa galera tem toda essa força sua também? Eu acredito que sim, ou até mais. De verdade, assim. Eu vejo as coisas acontecendo, né? Os projetos em andamento. Todo ano tem editais que se repetem, né? E todo ano, mesmo que você não, né, que você vê que a pessoa ali não passou, o coletivo não passou no ano passado, tá tentando esse ano, vai tentar ano que vem, e é assim que vai caminhando, né? Tipo, não dá pra desistir. Não é uma Que opção. coletivos você destacaria aí, que você conhece? No Graja? Nossa. Olha, eu conheço muitos coletivos, mas eu poderia começar citando agora o coletivo Bambuá, que foi o meu primeiro coletivo. Foi o meu primeiro coletivo de mulheres cinegrafistas periféricas. Era eu e mais 4 mulheres incríveis, artistas de outros tipos de produção que fizeram acontecer cinema. E essa galera tá disposta a dividir o conhecimento com as outras pessoas? Acredito que sim. É que assim, né? Tem caminhos e caminhos, né? Chega junto nisso a arte educação, os oficineiros, né? A galera que faz essa ampliação de levar esses aprendizados pra galera, mas também tem a galera que faz, mas tipo, não dá aula, mas faz, sabe? Então isso já é, por si só, potência pura, né? Saber que tem gente ali fazendo, produzindo. E esses coletivos, eles estão voltados só para arte e cultura ou tem outras vertentes? Eles atuam em outros segmentos? Tem várias, todas. Poderia dizer que todas. Sobretudo tem. Causas sociais? Sim. Hoje eu poderia falar também de um coletivo completo, de um projeto completo que tem aqui no Graja, que é a Rede Nós por Nós. E o que tá no menu da Rede Nós por Nós? Ai. Eu acho que seria mais fácil eu falar o que não tem. Porque o que tem é muitas coisas, viu? Ixi, tem a galera de cabelo. Pode falar, desculpa. Não, tem a galera que faz cabelo, tem a galera que faz comida, tem a galera que faz foto, tem a galera que faz brechó. Nossa, assim, tem a galera que faz feira de empreendedorismo, assim. E tudo isso voltado para essa rede de proteção das pessoas que estão envolvidas nisso. Da galera da periferia, da quebrada. Sim, da quebrada. A quebrada produzindo para a quebrada. É a gente criando o nosso próprio mercado, né? Isso é importante. Isso é uma coisa que eu sempre preguei. A gente tem que... É legal consumir de lá? É legal. Tem coisa boa? Vamos consumir, não tem problema nenhum, né? Sim. Mas aqui tem muita coisa para ser consumida. Com em certeza. todos os aspectos. Cultural, econômico, é o fortalecimento de uma rede de proteção, né? É desenvolvimento do nosso espaço, do nosso território, né? Sim, muito. E que coisas você já consegue ver
geradas por esse, que grandes coisas você consegue ver já geradas por esses coletivos? Tipo projetos, pessoas sendo assistidas. Ah, isso já acontece, né? Eu vejo que vai ganhando cada vez mais força esses movimentos, né? Uhum. A gente conseguir acessar a galera mais jovem que, né, como eu, assim, no tempo de escola, não tinha tanto um horizonte de possibilidades. E aí, tendo esse andamento, né, essa galera produzindo e levando para lugares, né, para os nossos lugares, né, a gente, nossa, faz assim, abre um campo, né, mesmo. Eu percebo muito isso nesse trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um contato com gente assim de todas as vertentes e de várias origens, né? E o que eu tenho percebido é, principalmente assim, quando você divide as pessoas por idade, a galera mais antiga, né, teve muita dificuldade, teve que cortar muito mato aí, né? E a molecada de hoje, ela tem muita coisa para ser feita, tem muito déficit, né, de investimento, Sim. mas a galera de hoje está tendo mais facilidades, né? Tem mais movimentos aí, em alguns casos são movimentos sociais, são coletivos, são projetos em algumas situações amparados até pelo Estado, que é muito raro, mas tem alguma coisa legal. Sim. E essa molecada tá vindo com um conteúdo mais pesado, tá vindo com mais preparo. Sim. Né? E aí fica aquela pergunta, né? A educação transforma? Com toda certeza. Vendo o que você viveu, vendo o que está acontecendo, olhando essa cena de hoje, o que você acha que já está transbordando e o que ainda falta? Bom, o seu gato não é cenográfico não, tá? Se quiser pode, pode comer aí. Beleza. Eu acho que acreditar que é possível. Porque antes não era tão, né? A gente sempre tá se boicotando de diversas formas. Parece e que a não gente só, aprende isso na nossa trajetória, não só né? no nosso campo mental, né? Não só no campo das ideias, mas também acreditar no que o sistema impõe pra gente, que é falar assim, não, você não é capaz, porque você mora na margem da cidade, você não tem estrutura, então você não vai fazer. E o que eu vejo é a gente fazendo o contrário. É virando pro sistema e falando, não, eu vou fazer sim. Eu vou criar esse campo de possibilidade sim, eu vou fazer do meu jeito, mas eu vou fazer. Por que não? E você acaba tendo que se provar a todo momento, né? Com certeza. Então você acaba sendo mais exigente, mais detalhista, Sim. mais. O seu trabalho fica mais robusto, né? Porque você tem essa necessidade, né? Sim. E você que eu tô falando é toda a galera Sim, que vem sim, daqui, sim. né? Em todos os segmentos, seja Sim. no meio corporativo, nas artes, a gente tem que estar se provando a todo momento, né? Sim, exatamente. E aí, isso transforma você mesmo, né? Uhum. Assim, você acaba virando esse tipo de pessoa. Tipo, você é isso, na verdade, né? Não tem outra opção. Uhum. A opção é desistir, né? E ninguém quer desistir. Não. Não tá no nosso catálogo de opção desistir. Não. Já teve, hoje não. Hoje não. Exatamente. E aí eu acho que esse tipo de trabalho que você vem citando aí dos coletivos, esses movimentos culturais, tudo que tem aqui, isso acho que acaba incentivando as pessoas, né? Sim. Hoje você tem referência. Sim. Hoje você olha para o lado e você fala, o cara tá ali tá na grande mídia, né? E pô, veio daqui. Tem Sim. outro ali, ó. Você vai lá, esse também veio daqui. Uhum. Então você começa a ter referência, né? Começa a ter Sim, também. coisas que a gente não tinha antigamente, né? Sim. Também. Tem muita galera, assim,
que produz que tá famosa, né? Uhum. A gente tem uma coisa que é muito engraçado, assim, de falar. Que a galera que consome, na verdade a galera que, né, que consome mesmo que pouco, a gente costuma falar que essa galera não gosta de artista, gosta de famoso. Uhum. Porque é isso, né? Você super idolatra um famoso que veio da quebrada. Massa, da hora. O cara, a Legal. pessoa merece. E furou a bolha, né? Mas assim, também tem a galera que produz que não é famosa, mas que produz tão bom quanto quem tá famoso. Sim, sim, sim. A referência ela não só tá lá do lado do outro lado da tela, né? Às vezes você tem um. Eu vou citar aqui um exemplo, pessoal, vou citar dois exemplos aqui, Pagode da 27 e o pessoal do Samba da Praça. Uhum. Eles estão ali levando gente em volta ali, é um trabalho que está se destacando, Sim. assim como tem outros trabalhos também, né? Sim. E as pessoas que estão em volta, elas veem essas pessoas, gente comum do nosso meio aqui, que está fazendo um trabalho que se destaca, um trabalho de sucesso, e você acaba se espelhando nessas pessoas, você vendo Sim. o que elas estão fazendo, o trabalho que você faz, por exemplo, que um monte de gente aqui faz também. A gente já tem para onde olhar e falar, é possível. É isso que eu quero dizer, né? Sim. É possível. Quando você vê um documentário que eu sou... Como é que vocês chamam daquele documentário menorzinho? Como é que é? Curta-metragem. É um curta. Não, é um curta, mas tem outro nome que você falou aí. Pílula. Pílula, isso é. Tem aquele que você fez, que é o Solo. Eu sou apaixonado por aquilo. Por aquele trabalho. Nossa, você consegue passar naquele. Aquilo você. É tudo seu. De fio a pavio, você que fez tudo. Sim. Como é que foi essa. Como é que surgiu essa ideia? Qual foi a inspiração? Tá óbvia pra mim, mas conta aí pra gente. Eu vou deixar o link do documentário na descrição do vídeo. Quem quiser acompanhar, é Solo. Vocês vão se emocionar. Então, tem uma parte de produção que eu não contei. Eu sempre fico pensando, né, de fazer um vídeo explicando sobre como foi a produção desse doc, né? Uhum. Mas eu sempre acabo deixando para depois e não fiz ainda. Esse doc ele foi feito no ano passado, né, num chamamento que teve, num projeto que chama Curta em Casa. E aí, dentro de quase 1.000 inscrições, só 200 foram selecionados. E aí, a ideia do Solo foi um desses 200 selecionados, né? Eu não sei porque que não ganhou. E aí é isso, né? Mandei a ideia lá, o roteiro, o contexto, tudo mais que eu queria fazer. Mas, até então, né? É uma possibilidade de ganhar ou de passar ou não. É experiência, né? Vou mandar o roteiro, né? É uma ideia, massa. E eu passei. Eu tava esperando que eu não ia passar. Sério? Eu passei nesse chamamento. Aí eu falei, massa. Eu passei, agora eu vou ter que produzir um filme, né? Vou ter que produzir o filme. E aí, a diferença dessa produção é que foi dentro de um contexto pandêmico, tinha algumas regras para esse edital, né? Que era assim, você tem que filmar dentro da sua casa. Não pode ser na rua, não pode chamar pessoas para ir dentro da sua casa, tipo, é só você e a sua família, porque é isso. A prioridade era essa, né? De você produzir um filme, aliás, a proposta era essa, de você produzir um filme dentro da sua casa com o que tinha, com as pessoas que tinha, com as ferramentas que você tinha, com o cenário que você tinha. E aí, dentro desses 200 projetos que foram enviados, tinha diversas linguagens, né? Diversos roteiros e tudo mais. Então, foi muito diferente uma produção da outra. E aí, de início, eu não sabia como eu ia fazer esse filme. Porque era só eu e a minha filha, que tava com 1 ano e meio. E aí, pra fazer um filme.
E aí, beleza, eu tinha uma câmerazinha em casa. Eu falei, vou filmar algumas coisas, né? E vou ir montando de forma orgânica mesmo, né? Porque o documentário é isso também, né? A vida acontecendo. Só que na primeira diária, assim, de gravação, eu senti muita dificuldade, porque não é só eu ali com uma câmera. É eu com uma câmera, com um psicológico de que tinha várias pessoas morrendo, né? De que eu não sabia o que eu ia fazer para me sustentar, porque os trabalhos de audiovisual todos tinham parado, as produções tinham parado, eu tinha uma filha para cuidar, a escolinha parou, né? Então, assim, tava todo aquele medo, aquele caos, aquela confusão. E também tinha que cuidar da casa, cuidar da criança, né? Então eu tive muita dificuldade, assim, de conseguir assimilar tudo isso. No campo das ideias estava tudo muito bem resolvido. Mas na prática foi tudo muito difícil, né? E aí, os desafios eram outros, né? Sim, os desafios eram outros mesmo, né? E aí essa é a parte que eu não contei pra galera, de que foi difícil pra caramba, assim. Exclusividade? Né? Pois é, olha só. A moral, hein? De assimilar tudo isso, né? Viver tudo isso de uma vez só. E aí, com 4 dias filmando com a câmera, já tendo essa dificuldade também de não ser tão natural, assim, de tipo assim, eu queria fazer um documentário sobre a minha vivência com a Aisha. Mas a Aisha tava ali chorando, esgoelando porque queria tal coisa. E eu ter o tempo de ir lá, posicionar a câmera, ligar a câmera e viver a situação com ela. Mudava tudo. Não era já tão natural, porque aí eu sabia que eu ia aparecer no filme, então eu já ficava mais tensa de como eu ia aparecer. Então já não era mais uma coisa natural. Aí eu falei, o que eu faço, né? Porque a câmera não tá me dessa forma que eu tô fazendo, a câmera não tá me dando liberdade de viver o natural. Porque eu tinha que parar, preparar e depois viver. Então, não estava fazendo sentido. Aí eu pensei, eu vou fazer com o celular. Porque o celular tá sempre na sua mão. Tá vivendo alguma coisa, você pode segurar o celular, você pode deixar o celular ali, né, filmando. Ela tá mais habituada com o celular também, Também, né? Sabe? Então, o celular me deu essa liberdade. Eu falei, massa, então eu vou filmar com o celular. E aí foi isso, começou a dar certo, né? Ia fazer almoço, colocava o celular. Ia brincar com a Aisha, colocava o celular. Ia fazer qualquer coisa, arrumar a cama, ligava o celular. E aí foi isso. O doc foi assim, né? Tipo, auto-observativo. Só que, dentro de uma semana filmando, quando eu comecei a pegar esse material pra jogar pra edição, o meu celular travou, desligou e não quis ligar nunca mais. E aí? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Essas produções, elas tinham que ser feitas em 20 dias. Então eu já tinha perdido uma semana e meia. Eu tinha pouquíssimo tempo para produzir, editar, enviar. Então eu falei, e agora? O que eu faço? Aí comecei a testar vários cabos. Tentei ligar o celular de todas as formas, não ligou, não podia sair, não tinha, tipo, lugar pra mandar o celular pra arrumar, assim, né? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei, assim, uma madrugada inteira desesperada, porque era um edital, eu também tinha que comprovar o que tinha acontecido, né? E aí eu fiquei desesperada uma madrugada inteira. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que no outro dia de manhã o celular ligou. Nossa. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o celular ligou. Só que aí quando eu fui ver, tinha apagado tudo do meu celular. Tudo. E aí? Tipo, meio que ele deu um backup, assim, né? Um backup não, um apagão, né? E eu falei, é isso, eu vou ter que começar tudo de novo. Putz. Eu vou ter que começar tudo de novo, né? E agora, sei lá, de repente salvando o material, porque não tinha o tempo também de pegar, subir o material pro Drive e tudo mais. Não tive esse tempo.
Aí comecei a filmar tudo de novo, só que já tava desanimada, tipo, nossa, eu vou filmar de novo isso, eu vou ver de novo isso, sabe? Assim, já, tipo, ai, que preguiça, assim, sabe? Aí, beleza, comecei a filmar de novo com aquele desânimo, só que aí as coisas foram acontecendo de forma mais natural ainda, porque pra mim já tava tão comum, tipo, ir lá e colocar o celular de novo, com essa Prática sensação, também. assim, né? E aí fiz o doc em 3 dias, assim, pra Caramba. conseguir. E assim, você é curioso isso, né? Porque a gente vê é de uma serenidade assim, tão uma tranquilidade. Aham. Nossa, e passou por esse perrengue todo. Pois é, exatamente. É, você conseguiu disfarçar bem. Não, então ali realmente é uma sensação muito sincera, né? Uhum. Que mostra também um pouco da solidão materna dentro de uma pandemia também, Pois né? é. Porque é isso, você tá ali postando, falando, trocando, coisas maravilhosas que você vive, né? Uhum. Com uma criança pequena, não sei o quê. Mas tem uma frase que acho que todo mundo que me retornou falou dessa frase que eu coloco no filme, que as pessoas não costumam prestar atenção no solo, elas só prestam atenção na planta. E o solo no filme representa a mãe solo, né? A Olha, mãe que não sei. materna sozinha. Aham. E aí, enfim, eu não tava esperando todo esse retorno, né? Também da galera, porque né? Porque eu sabia de tudo que tinha acontecido. Eu falei, meu, deu tudo errado, não tive tempo, não ficou do jeito que eu queria. Enfim, não tava com uma linguagem que eu planejei. Foi tudo assim muito orgânico. Foi com o que tinha, com o que deu. Na minha opinião, eu vi na época, tava perfeito. Né? Tava perfeito. Acho que qualquer coisa diferente daquilo tinha tirado a graça. Mas de repente, a análise de quem vai julgar, a sua Sim, visão, né, como profissional, de sim. repente você vê outras coisas. Mas para quem assiste, tá perfeito. Tá perfeito. Então, eu entreguei o filme com muita insegurança, assim. Eu falei, Sério? nossa, ninguém tem que assistir meu filme. Porque eu tava com vergonha, eu tava tão envergonhada de tudo ter dado errado, né, na minha ideia. Eu falei, eu vou entregar porque foi isso que eu consegui fazer, né? Mesmo com muito trabalho, foi o que deu pra fazer. E aí, depois que eu entreguei, que as pessoas começaram a assistir, que entrou a parte de votação, né? Então, de divulgação e tudo mais, eu comecei a receber um retorno tão imenso, assim, tão imenso, que realmente eu não estava esperando. Sabe, de mães, eu recebi muitas mensagens de mães que super se reconheceram, ficaram Eu acho que é emocionadas, isso, é a identificação, né? identificação. E recebi muitas mensagens de homens também falando, nossa, é uma coisa que precisa ser discutida, não tem material sobre isso, porque realmente as mães estão tão cansadas para produzir que não É, tem material falando disso, dessa forma. verdade. E aí, assim, e também retorno de profissionais, de falar, nossa, como você conseguiu, né, amarrar o roteiro com a vivência real, com o celular, com isso aqui. Tipo, a parte mais técnica, né, assim. Sim, sim. Eu falei, gente, se vocês soubessem o Te perrengue surpreendeu? que eu passei, demais, É. demais. Pra mim foi um aprendizado gigante, assim. Gigante esse retorno. Pra mim, assim, um presente. A parte mais maravilhosa de tudo isso que eu vivi foi o retorno que essa galera me deu, sabe? Que legal. Foi incrível. Sucesso. Esse é o É, sucesso, né? E aí, de repente, você partiu de uma ideia dessa clausura, dessa solidão, né? Solidão em termos, né? Porque, sim, mas é uma solidão, uma forma solitária, né? É sim. uma vivência fechada. Aí, de repente, você despirocou e quis viver tudo de uma vez. Conta isso aí Pois pra é. gente. Como é que é o nome do projeto? O, Hoje tem um nome o projeto, né? Dessa viagem que você fez. chama Pulsante. 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 Então, Como é que começou isso? meu,
Foi muito doido, assim. Pandemia, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Eu tava colapsada, porque quando começou a pandemia, eu entrei numa produtora que era o meu sonho de Sério? trabalhar. Que eu admirava desde antes de saber que eu queria estudar cinema. Eu comecei a trabalhar com uma galera assim que era meu sonho trabalhar com aquela galera. E aí eu trabalhei com essa galera e entrou pandemia, parou tudo. Putz. E aí é isso, freelas, né? Não é nada, Aham. tipo, muito certeiro. É coisas que vão acontecendo. Então, eu tava, assim, muito mal, para além de tudo que estava acontecendo no mundo, com a minha situação individual. E aí, uma amiga da Bahia me mandou uma mensagem falando: Jaque, você não quer vir pra cá? Aqui tá isolado, né? O bairro onde eu moro é isolado, é afastado, né, da cidade. Eu queria fazer uma proposta pra você vir cuidar da minha casa. A gente definiu, tipo, 20 dias. Porque eu vou ter que fazer uma viagem pra resolver. Ela ia resolver coisas pessoais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas será, né? Parecia tão errado sair de casa, né? Porque era pandemia. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, mas eu vou, né, fazer uma viagem que vai ser ótimo. E eu vou estar muito mais segura do que estar aqui trancada, né, no concreto, assim, com esse medo e tudo mais. E fui. Falei, eu vou, e fui. Pra vir passar 20 dias na Bahia, ali em Serra Grande. Fui com a Aisha. Passei esses 20 dias, só que dentro dessas 20 dias aconteceu muitas coisas. Eu conheci pessoas, né? Tipo, conheci duas mulheres que foi para essa casa junto comigo para ajudar a cuidar, porque lá é uma casa onde tinha um movimento cultural. E aí que tem uns cuidados, né, com as plantas, com os animais, com os gatos e tal. E aí eu fui com a intenção de cuidar da casa, mas também aproveitar o lugar que é Bahia, né? Porque era uma casa perto da praia. Então, beleza, assim, tava definido. Ia pra Bahia, passar 20 dias e voltar. Era só isso. Só que aí eu comecei um processo de cura muito forte lá, né? De conseguir descamar todo o medo que eu tava sentindo aqui na cidade. De conseguir descansar, respirar um pouco, sabe? Assim, de não ficar de tipo, meu Deus, qualquer coisa eu vou morrer por causa do Covid, né? Então eu tava assim muito sufocada. Quem não tava, né? Então, tava muito louco e aí ir pra lá me ajudou a ter esse respiro, assim. Além da Aisha super se divertir e tudo mais, eu conheci essas mulheres e uma cuidar da outra mesmo, de fato tá ali como uma irmã, né? Uma cuidando das emoções da outra, conversando, desabafando, né? E isso a gente fala que também é um processo de cura, né? A escuta, né? A fala, o desabafo, o choro. Você ter o espaço para chorar, você ter o espaço para respirar, né? Você dá uma pausa, né? E aí, quando tava acabando... Não, aí esses 20 dias acabou virando 2 meses. 2 meses. 2 meses ficando lá, porque tudo começou a ficar tão intenso. Mas você não ficou só lá em Serra Grande? Nesses 2 meses, sim. Ah, tá. Na mesma casa, tipo, fazendo, né, no mesmo local. E aí conheci essas mulheres que elas não eram de lá, elas são de Pernambuco, de Recife, né? Uma mora em Recife, uma morava em Recife, a outra morava em Olinda, que é um do lado do outro. E aí, nos últimos dias, assim, que elas iam ficar na casa, a Ciba, né, que tava comigo, ela falou assim, Jaque, eu vou precisar resolver umas coisas da música. Ela trabalha com música, ela é percussionista, ela tem um trabalho incrível. Ela falou, eu vou precisar de alguém também para cuidar da minha casa lá, porque tem meus gatos, tem minhas plantas, eu não sei quando eu volto. E aí, como você tá querendo, né, viver essa aventura, porque até então tava só nas ideias. Ela me convidou para ir para lá, para casa dela. Aí eu falei, que ótimo, eu vou. Então, mas assim, eu falei, eu vou querendo ir, mas
pensando, né, se realmente daria pra ir. E aí eu fui parar em Pernambuco. Nossa. De Bahia fui para Pernambuco, levei É. a Aisha, vivi outras coisas, conheci outras pessoas, né, que era ali do mesmo quintal, porque eu fiz essas viagens, mas eu não fiz pra fazer rolê, assim, tipo rolê de assim, de desrespeitar também Não foi a turismo. quarentena, o cuidado. Era um processo individual meu. Eu tava precisando sair de onde eu tava pra me dar esse respiro. E aí, por consequência, ir de um lugar pro outro aconteceu. E aí acabou que eu fui conhecendo gente. Todo lugar que eu ia conhecendo gente, surgia algum convite, alguma troca de trabalho. Então, todos os lugares que eu fui, eu troquei trabalho. Tipo, conheci muito produtores independentes de produtos naturais, por exemplo. Então, eu trocava o meu trabalho fotográfico para a divulgação daqueles produtos. Que legal. E aí, em troca, eu tinha um lugar para dormir. Ou tinha um almoço, né? Assim, já para contar de tipo, nossa, amanhã eu tenho um almoço, eu não vou precisar comprar um almoço. Porque se eu te falar o quanto eu gastei com essas viagens, eu vou te falar que eu gastei quase nada, porque eu fui ficando na casa de pessoas e fui trocando trabalhos. Foi uma viagem totalmente nômade, assim. Fascinante. E assim, de também ir treinando a intuição, né? Cada vez mais, e também foi uma viagem que eu tive muita conexão com os meus protetores espirituais, né? E aí de Bahia fui para Pernambuco, de Pernambuco fui para outro lugar em Pernambuco, e aí de Pernambuco fui para Natal, e aí de Natal eu fui para Pipa, Nossa. e aí de Pipa fui para Salvador, aí de Salvador fui para Ilhéus, na Bahia de novo, né? Tipo Salvador na Bahia, mas é que é muito distante um do outro, sim. né? Enfim, circulei ali na beira do Nordeste, né? Vivendo tudo isso, assim. Quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. 6 meses. Enlouquecendo o povo aqui. Exatamente. 20 dias que viraram 6 meses, com a pequena no colo, né? Trabalhando com ela junto, né? Porque quando você tá viajando, é isso, né? Não dá pra confiar em todo mundo, qualquer pessoa pra estar com a sua filha. Então, assim, tudo que eu fazia, todo o trabalho que eu fazia, ela tava junto comigo. Então foi um processo também da Aisha acompanhar e viver coisas novas, conhecer outras crianças, conhecer lugares. E isso pra mim foi imenso. Hoje ela tá com 3. Ela acabou de completar 3 agora. Tem mais experiência de vida do que eu. Exatamente. Nossa, ela tem, viu? Muita. E aí eu vi também que esse passo foi importante pro desenvolvimento dela também. Imagino. Aí foi isso. Qual o saldo? Hã? Qual o saldo dessa viagem? Olha, de articulação que eu fiz de um lugar para outro, eu usei o ID Jovem. Então, tipo, eu fui pra Bahia pagando R$15 de passagem. Eu, tipo, fui da Bahia pra Pernambuco pagando, tipo, R$6 de passagem. Então, de um lugar pro outro, sempre era ID Jovem. O que eu gastava, assim, era compra de casa. Tipo, na casa que eu ficava, ajudava a fazer uma compra. Às vezes ajudava ali também numa conta de luz, né? De dividir todo mundo, porque também, né, tava, né, utilizando. E isso, assim, o mesmo gasto que se tem quando se tá em casa. Então foi incrível isso. Que experiência você leva pra vida? Que memórias você leva pra vida? Nossa. Teve alguma situação ruim? Que você possa contar? Que você queira contar? Não, assim, teve uma situação que eu não acho que foi ruim, mas foi de um... Ai, me deu muita vontade de chorar, assim. Sério? Quando eu tava em Pipa, assim, Pipa é uma cidade de turismo mesmo, né? Sim.
E tem muitas praias. E tem muita coisa pra se ver, e muita coisa pra se viver. A cidade realmente é uma grande Augusta, assim. Não para nunca, tem muita coisa. E aí, uma das situações que eu vivi lá é que tinha algumas praias que eu queria conhecer e alguns lugares que eu queria ir e, tipo, ir sair à noite, que eu não pude fazer porque eu tava com uma criança, né? Então não era tudo que eu podia fazer, não era qualquer lugar que eu podia ir. Sim. Algumas praias de acesso só se dava se não tava com criança, porque tinha que atravessar rocha, subir, descer, tinha perigo de cair. Então, teve alguns lugares que eu tive que evitar porque eu tava com uma criança. E aí foi quando me deu uma coisa assim de tipo, meu, que loucura que eu tô fazendo, sabe? Eu tô querendo viver uma coisa que não serve pra mim como mãe. Mas foi Sim. uma reflexão, assim, sim. né? Só Temos direito de rápida. vez em quando, né? Aí eu fiquei assim, né? Mas foi só. Foi só essa situação, que não chegou a ser uma grande coisa, mas é que aí eu tive uma crise, assim, de tipo, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo. Eu tô do outro lado do Nordeste com uma criança. Tipo, me deu um estalo, assim, né? Vontade de voltar correndo? Vontade de voltar correndo. Mas foi só um momento muito rápido que eu entrei numa bad mas passou. Faz parte, né? Mas passou depois. Eu falei, não, tudo bem, é isso, tem os limites realmente. Mas quanta coisa incrível eu não vivi. Quanta Tem coisa. situações assim inusitadas, engraçadas, tem alguma pra contar? Tem, nossa, muitas situações. Todos esses lugares que a gente ficou eram lugares muito afastados, onde tinha muito mato, né? Onde não tinha um fluxo muito grande de pessoas. E aí, bom, primeiro, que na primeira casa que eu fiquei na Bahia, teve um ataque de caramujo. E aí é um ataque, assim, sério, tipo, um dia tava tudo bem. Tô imaginando. No outro dia, você não ter o quintal tava possibilidade cheio de caramujo. E eu nunca tinha visto aquilo, assim. Nunca tinha visto. E aí a Aisha pirou, né? Criança, quando vê, né, uma coisa diferente, um bichinho diferente, a Aisha pirou, ela ficou encantada. Ao mesmo tempo que ela ficava ela não com ficou nojo. com medo. Não, medo não. A Aisha é muito corajosa, assim. Poucas coisas ela tem medo. Mas ela ficou assim num misto de encantamento, com nojo, com, sabe, assim, com curiosidade, mas ao mesmo tempo sem entender porque que aquele bicho era gosmento, porque que tinha um monte. Eu também não tava entendendo, porque a gente da cidade, né, vê umas coisas que não é normal, assim. Ver uma coisa dessa pra gente não é normal. E aí teve esse ataque de caramujo que foi muito engraçado, foi muito bizarro. E depois teve uma situação em Pipa, em um dos campings que eu fiquei. A gente foi tomar banho e tinha um sapo, tipo, desse tamanho. Desse tamanho! Eu nunca tinha visto aquilo, assim. Eu nunca tinha visto. Eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que existia sapo desse tamanho. Nossa. E aí eu fiquei com muito medo. Eu precisava tomar banho, mas eu tava morrendo de medo de entrar ali com aquele sapo gigantesco no banheiro. E a Aisha querendo ver e eu com medo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou? Ela queria ver o sapo. Ela queria ver o sapo. E pronto, e ela ficava ali curiosa e eu com medo. Eu falei, não, Aisha, por favor, a mamãe não gosta. A mamãe tem medo. E a criança toda corajosa ali, né? Eu falei, meu Deus, que inusitado uma situação dessa, assim. Mas coisas assim, né? Divertidas, assim, né? Só experiência positiva. Sim. Que legal. Situações que a gente não tá tão habituado a ver, né? E obviamente você deve ter registrado muita coisa. Sim. Então, no meio dessa viagem, eu comecei a rodar um documentário. Eu tava com a minha câmera, e aí comecei a rodar um documentário. Assim, né? Tudo que eu tava vivendo, filmando e tal. Só que aí chegou no meio da viagem, já fazia, tipo, quase 3 meses mesmo filmando.
eu tive um ataque, assim, Hum. eu falei, meu, eu tô registrando, mas eu tô registrando de qualquer jeito. Só que eu nunca vivi isso, né? De, tipo, viajar e filmar. Não, você não Então, apagou. eu apaguei tudo. Não. Apaguei tudo. Foi uma coisa muito forte, Bom, assim. pessoal, obrigado pela... Exatamente. Meu Deus. Não, Eu tava achando aqui que a gente ia ter um documentário pra Pois ver, alguma é. coisa assim. Eu tive uma coisa, porque é novo Só fotos viver agora. isso. Aí eu apaguei tudo, falei, não dá pra fazer de qualquer jeito e tal. E aí eu apaguei. Mas aí depois eu me arrependi muito, 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 muito. E só que ficou os registros das Eu te fotos, odeio, né? menina, eu te odeio. Não, e assim, É. o meu celular tava muito ruim. Teve muitas coisas e lugares que eu visitei, que eu fiz, que o meu celular não captou, porque a bateria não aguentava, ou esquentava muito, porque, né, Nordeste muito quente. Então, 3 minutos que eu ficava com o celular na mão esquentava muito. Então, nossa, teve muitas coisas que eu vivi. Tipo, eu registrei muito. Mas esse muito não é nem metade do que eu vivi, assim. Mas Nem não dá pra metade soltar de alguma lugares. coisa, dá pra... Porque, É. assim, a gente acaba vivendo com você o que você registra, né? Sim. Eu sou um cara apaixonado por foto, eu gosto muito. Só que eu sou Sim. amador. Mas eu registro tudo, tudo. Eu Porque também. eu acho que é isso. Acho que essa é a mágica, né? Sim. Você transporta as pessoas pro lugar que você tava. Você leva as pessoas pro caminho. E aí você vai e me apaga tudo. Sai alguma coisa ainda? Por Olha, favor, desculpa. essa viagem foi tão forte pra mim, pra minha trajetória de vida mesmo, né? Porque foi um passo muito importante que eu dei, de muita coragem também e de abrir possibilidades, porque muitas mães me procuraram pra entender, muitas pessoas no geral me procuraram pra entender como eu tinha feito isso, Sim. porque, né? A galera que sabe que eu não tenho dinheiro pra viajar, tá, gente? Pois é. E falar, caramba, como é que você conseguiu chegar aí? Tipo, que lugar você ficou? Quanto você gastou? Isso o quê? Sabe? Curiosidade mesmo. E que eu acho que é importante ser falado. Sim. Envolve coragem, né? Sim, Porque envolve. E é articulação, né? Também. articuladora. E assim, dessa vivência, o saldo é mais ou menos o seguinte: fiz, legal, ficou pra vida, não vou fazer mais, ou você já pensa em ir pra fora? A pessoa fazer um mochilão assim pra fora? Ó, antes de chegar em São Paulo, eu já vai tava querer pensando. me matar com essas ideias. É verdade. Mas, ó, antes de chegar em São Paulo, eu já tava pensando em sair de novo. Eu falei, não, eu vou passar uma semana, vou vender coisas que eu não uso mais, vou vender roupas que não cabem na mala, coisas de casa que eu não uso mais. Eu vou pegar todo esse dinheiro e vou investir em viagens, em outra dessa, pra outros lugares. Só que aí São Paulo tem uma coisa que te prende aqui, né? Não sei. É uma cidade que te fala assim: você precisa estar aqui. Você não vai conseguir sobreviver em outro lugar. E mesmo vivendo tudo que eu vivi, em um mês aqui em São Paulo eu já tava com medo de sair de novo e não conseguir passar perrengue, sei lá. É uma falsa segurança, né? Sim, total. Totalmente. Você vira escravo dessa falsa segurança. Exatamente. Tem É o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Eu tô aí há 33 anos CLT, tive um monte de coisas que eu queria fazer, essas loucuras assim. Nunca fiz porque a segurança que eu tinha com a vida que eu tenho, eu falo, não vou fazer. Outro dia eu faço. Outro dia eu faço. Não, então, mas se eu tivesse pensado antes de fazer tudo isso, eu não teria feito. Eu só fiz porque realmente foi uma coisa que foi acontecendo, foi caminho se abrindo, assim. E aí eu fui encontrando também força que eu não sabia que eu tinha, sabe? De, tipo, acreditar que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas. Você acredita que essa coragem ela foi tipo um grito em relação ao que a gente estava vivendo aí no começo da pandemia? Sim. Sim.
Acredito muito. Você surtou, na realidade, né? Vamos admitir, né? Sim, exatamente. Não quiseram te internar, não? Olha, o que eu recebi de mensagem, ligação, não sei o que, pra... Você tá maluca? Aham, muito, 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 muito. Vou te buscar agora. Muito. Muito, muito. Todo mundo, eu acho. Porque não dá pra... Vamos falar que não dava pra pensar dessa forma, é romantizar. Sim, totalmente. Porque você foi sem planejamento nenhum, né? Sim. Você deu sorte. É, Você viveu coisas boas, conheceu pessoas boas, mas tem muita sorte envolvida aí, né? exatamente. Então... Não, é óbvio que você é o que você falou, você acaba desenvolvendo ali o seu a sua conexão com as coisas, Sim. com os seus protetores, bati no microfone, vai apanhar do Murilo. E você acaba fazendo um exercício de intuição, né? Você tá alerta, né? Você não tá fazendo a coisa na louca. Mas Sim. mesmo assim eu tive um mínimo de atenção a isso, né? Porque é isso, eu também não fui na loucura completamente, porque acho que só porque eu tenho uma criança, né? ela foi seu freio. Senão você não tinha voltado mais. Com certeza. Tava Não, onde então, agora? um Tava dos na... motivos de voltar foi esse, né? Que estar na estrada e viver esse monte de coisa maravilhosa é maravilhoso, de fato. Mas também é muito cansativo com uma criança. Porque assim, eu não tava ali com tudo à minha disposição, né? Não era Então turismo, tinha que né? andar muito, tinha que pensar onde eu ia dormir, o que, que eu ia comer, sabe? Como eu ia me locomover. Então, E assim, a gente nervoso. adulto, você se vira, né? Sim. E a criança, ela tem Exatamente, necessidades diferenciadas. exatamente. Né? Quando você tá sozinho é uma coisa. Quando você tá com uma criança, com um adolescente ali, com responsável por outra pessoa, é outra coisa, né? Se estivesse sozinha, você tava onde agora? Na Tailândia? Nossa, provavelmente. Provavelmente eu tinha ido embora mesmo, assim. Porque você conhece uma vida, um estilo de vida que ninguém quer que você saiba que exista. Porque é você se desprender de tudo que tem aqui. Isso também te mudou, essa experiência. Sim, demais. 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 A vida ficou mais leve? Eu sinto que sim, de certa forma sim, algumas coisas sim. Porque as necessidades, elas diminuíram, né? Na realidade, Mudaram. você tem necessidades... mudaram isso, acho que essa Sim. Hoje você tem necessidades que estão além do material, né? Sim. Mas, É. na verdade, serviu né, disso, de falar, meu Deus, por que eu tenho tanta coisa inútil e por que eu quero comprar mais coisa inútil? Sim. Sendo que eu posso pegar isso e aplicar em qualidade de vida. Viagem, Experiência. qualidade de vida, experiência, crescimento, né? Autocuidado, que pra mim... Inveja define. Recalque. Não, mas é assim, é o que eu te falei. Eu esperava que você tivesse registrado pra gente poder viver isso junto com você, né? Sim. Já que eu não vou, que a gente veja pelos seus olhos, né? Aí você vai e me apaga. E aí surgiu esse projeto Pulsante, né? Que foi um registro de coisas orgânicas que eu ia vivendo com outras pessoas que eu ia conhecendo. E aí, nesse caminho, eu conheci muito artistas, assim, né? Gente que dançava, tipo a Monique, que ela dança e ela tem um trabalho lindo com dança, de autoconhecimento através da dança. Tem a Ciba, que ela faz música e também traz na produção da música conexão com, seja lá com que força você acredita, mas de você se aprofundar através da música. Ai, teve tanta gente maravilhosa que eu conheci. Tanta gente maravilhosa que você fala, meu Deus do céu, gente. Eu não quero ir embora mais. Eu fiquei, assim, completamente apaixonada mesmo. É muita gente incrível, assim, que eu conheci. Que legal, que experiência. Sim. E o que você tem de projeto pela frente? O que tem passando aí pela sua cabecinha? Olha,
eu como uma boa geminiana, né? Planeta de Mercúrio aí, que é ideias que tem para dar e vender e distribuir. Muitas coisas. Muitas ideias, muitos projetos, muitas visões de coisas para fazer. Mas eu queria já falar do projeto Território Samaúma, que é um coletivo que eu tô fazendo parte, que é um projeto do Sarau das Minas. E aí, Território Samaúma, ele... Quero contato com essa galera para passar por aqui. Hein? Sim, por favor, né? Território Samaúma é, primeiramente, um projeto de fortalecimento de mulheres produtoras. Somos uma coletiva de mulheres, cada um tem o seu trabalho individual e juntas temos o Território Samaúma. E Território Samaúma, ele costura possibilidades de várias de acesso, né? Então tem rolado muitas oficinas, inclusive eu acabei de formar uma turma que foi a oficina, o workshop de documentário com mulheres, e foi uma experiência incrível de troca e de aprendizado para mim também, que foi acontecendo também muito intuitivamente, assim. Lógico que eu tinha um roteirinho ali, mas aquele roteiro foi se adaptando conforme a troca. É um norte só, né? É um norte só. E aí, Território Samaúma, por conta do contexto pandêmico que a gente tem vivido, ele é um projeto online. Mas em breve, bem em breve, ele será um ponto cultural, terapêutico, político, ali em Parelheiros. Que legal. Quantas pessoas estão envolvidas hoje? Olha, na base da Território Samaúma somos em 6. Mas Território Samaúma, com todo mundo que tem participado, né, com as oficineiras, com a galera que tá se formando nessas oficinas, né, nesses workshops, que tá vivenciando os saraus que a gente produz 2 vezes no mês. Nossa, assim, eu não sei nem te falar a quantidade de pessoas. Caramba. Tem muita gente envolvida. E a ideia é essa, né? Ir costurando e ampliando essa rede. E trazendo gente, né? Pra ocupar esse espaço também. Fortalecer, né? Fortalecer esse espaço. E o Sarau das Minas? Sarau das Minas tá no Graja há muito tempo, né? Eu não faço parte do Sarau das Minas. Mas Território Samaúma é um projeto que surgiu de dentro do Sarau das Minas. Entendi. E é isso, né? Sarau das Minas é um movimento aí super importante. Teve várias galeras, público em geral, que nasceu do Sarau das Minas. Que começou a cantar através do Sarau das Minas. Que começou a recitar através do Sarau das Minas. Que começou a escrever através do Sarau das Minas, né? É uma nascente. E o que temos aí? E aqui, esse livro aqui... Esse aqui é o novo livro do Islã do Grajaú, que eu trouxe para mostrar. Que faz pouquíssimos dias, não faz nem uma semana que ele... Saiu do forno. Que ele saiu do forno. E aí eu trouxe para mostrar para vocês, né, que teve esse lançamento aqui. E eu escrevi a apresentação do livro. E foi Temos uma primeiro escritora convite, aqui também? assim. Então, nessa pandemia eu me descobri em algumas coisas novas, né? Porque eu até falei na live de lançamento, eu tava falando pra Mai, né, que é do coletivo do Islã, do Grajaú. Eu falei, nossa, pandemia, né, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Me fez me expressar em texto. Coisa que eu tinha medo.
E que na verdade é um medo natural das pessoas, né? De tipo assim, eu não desenho, eu não sou profissional não sou profissional do desenho, então eu não vou desenhar nunca. Ou tipo, eu não canto profissionalmente, então eu não vou cantar nunca. E eu tive esse receio de tipo, eu não sou escritora, então por que eu vou escrever? E aí a pandemia veio falando, você precisa se expressar de alguma forma. E aí eu comecei a trazer tudo que é do campo das ideias para o papel. E aí foi quando surgiu esse convite também do slam. Eu posso dar uma sugestão? Você tem um monte de fotos do Pulsante, né? Tenho. Faz um livro. Então. Tava escondendo o jogo, né? Tava escondendo a cerejinha do bolo. Eu tenho pensado, sim, em compartilhar essa trajetória que eu vivi com a Aisha nessa viagem, porque para além do que eu compartilhei, né, teve muitas sensações, né, e muitos desbloqueios, muita transcendência, como mãe, como mulher periférica, como, enfim, né, como cinegrafista, como documentarista, que eu gostaria de compartilhar. E aí, com essa nova ferramenta que eu tô me descobrindo, que é a poesia, né, que é o escrever também, eu tenho pensado em, de repente, futuramente, não sei, lançar um livro, de repente. Estamos aqui esperando. Isso talvez diminua o ódio um pouco. Brincadeira, ódio é uma coisa muito forte, não é só raiva só. Então, aí é um novo passo, né, um novo caminho aí. Para além de já tudo que eu faço. Haja fôlego, hein? Pois é. Mercúrio, energia. né? Pois é. Mercúrio no mapa astral aí. Arrebentando, multitarefa, multiartista, multipessoa. Isso aí. É isso. É muito legal bater papo com você. Te conhecer de fato, né? Que a gente se conhece há bastante tempo, mas só de... Oi, tudo bem, né? Sim, verdade. E muito bom te conhecer. Prazer, né? Muito bom bater papo com você. Você tem experiências assim muito, muito legais, muito importantes para... Você mexe comigo, que tenho aí tenho minha vida, tenho uma experiência e tudo mais. Você imagina o que você consegue fazer com uma pessoa que está se formando aqui dentro. Sim. Né? Passando isso para essas pessoas. Você cria a vontade de viver essas coisas, né? Então, você tem o poder de transformação. Isso se reflete no trabalho que você faz, nas coisas que você participa, né? Não perca isso. Fortaleça cada vez mais. Porque se existe uma missão, a sua é essa. É a minha real resistência, assim, é me manter nisso, né? Porque vou te falar que não tem tanto incentivo, não, assim. Não. Nunca teve, assim, de fato, né? Para começar, para dar esses passos, para aceitar que dentro disso existem muitas mudanças, né? De que ciclos que começam também finalizam, como coletivos, como filmes, como áreas de trabalho, né? Como possibilidades de, enfim, de alguma arte em específico, né? Então, não sei. E antes da gente encerrar, você produziu um clipe agora, né? Isso! Peak Blade. Do Peak Blade. Foi o primeiro videoclipe que eu dirigi na vida, assim. Porque eu sempre fui no foco do cinema, né? E aí eu recebi esse convite pra dirigir o clipe, que foi incrível, assim, viver essa experiência junto com ele. Ai, só coisa boa, assim. Eu produzi, dirigi e também atuei no clipe. E aí, pra todo mundo que eu falava, as pessoas ficavam de cara, tipo assim, como assim você dirigiu e atuou? Porque, né? Mas é isso, eu fiz. Foi um experimental também pra mim, que o Peak Blade confiou. Ficou muito legal. E aí eu falei, se você confia, Vambora. então vambora.
E aí a gente fez. Como é que eu vou colocar o link também na Sim. descrição do clipe para vocês curtirem. Qual que é o nome da música mesmo? Baby Horse. Baby Horse. Baby É, Horse. ele fala sobre uma bebida, né? Um whisky. Sim, sim. Aí é massa. E aí foi filmado na minha casa, inclusive. A gente Ah, é? montou 2 cenários. Uhum. Enfim, foi um clipe de guerrilha. Parecia uma Videoclipe locação de- assim, é. bem. A gente foi criando, assim, ideias, juntando as ideias, né? Alinhando ali um roteiro junto com o Andrew, que foi quem filmou, quem fez ali a produção audiovisual, né? E ele, assim, é uma pessoa que tem produzido muito aqui no Graja. Então ele tá muito na cena de videoclipe aqui do Grajaú. Muito. Conheçam o trabalho dele, que é incrível. Cara, eu queria ter tempo pra poder me dedicar a isso daqui, porque ia ter episódio todo dia. É verdade. Isso é Eu verdade. eu tô com uma fila de gente que eu quero conversar e eu não tenho. Eu tô soltando um episódio por semana, né? Tá faltando tempo. Tá faltando tempo. Imagino. É muita gente. E aí, enfim, mas a gente tá tentando, né? É isso, é um passinho de cada vez, é assim. Muito bom. Obrigado. Vamos dar um brinde aqui, ó. Sucesso, Aí, realizações. pra nós. Uhum. E continue assim, deixando sua mãe louca. Minha mãe é uma das pessoas que não bota tanta fé não, né? Mas ela vai vendo, né? Tipo, a Jaqueline é essa pessoa mesmo, né? Sempre foi. Então, é isso, né, mãe? É isso. Obrigado pela presença, pela generosidade de dividir com a gente as suas histórias, de dividir com a gente o seu trabalho, né? Quem quiser acompanhar é Feelingood com PH, né? Isso E mesmo. GU, né? Isso GU. mesmo. Tá aqui, ó, tá aparecendo aqui, tá na descrição do vídeo. Segue lá, acompanha o trabalho porque é muito legal. Beleza? Beleza. Isso aí. Valeu e até a próxima.